Olá meus amigos aqui ligados no canal da Jafel Saara, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com o nosso diretor Francisco Aguilar, tudo bom, Francisco? Oba, mas é um prazer estar aqui contigo, tá? Perfeitamente. Hoje é aquele quadro que o pessoal adora, Francisco, que é o Perguntas e Respostas. Sim, não tenha dúvida. Na verdade, a ideia nossa com esse quadro é esclarecer as dúvidas da maioria dos nossos ouvintes, não é verdade? Exatamente. E hoje em específico é sobre blocos e artefatos de concreto em geral, Francisco. Sem dúvida. Então nós estamos aqui para poder responder as dúvidas de algumas pessoas que eu pude notar que não são poucas não, né? Isso, é bastante pergunta. Tá parecendo tipo um me ajuda, Francisco, o que eu preciso fazer? É verdade, tá? E essas perguntas, Francisco, foram retiradas do YouTube, das nossas redes sociais. O pessoal aí perguntou. Então, se você tem alguma dúvida que talvez não apareça nesse vídeo, Sim, comenta aqui embaixo nesse vídeo mesmo, que no próximo a gente vai estar respondendo, né, Francisco? Não tenha dúvida, você pode perguntar, a gente vai poder dar toda a atenção possível, porque essa sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas que vão estar ouvindo futuramente o nosso quadro. Isso, perfeitamente. E para a gente começar aqui, Francisco, eu tenho já a primeira pergunta, que é do Carlos. Pode colocar cal no traço para dar liga do bloco de concreto, Francisco? Olha, na verdade não, porque o bloco de concreto, a liga que ele dá para poder fabricar o bloco, para poder moldar para que ele pare em pé, ele é feito por dois ingredientes muito importantes. Um deles é o próprio pó de pedra da pedreira, que é o material mais fino, tá? Temos o pedrisco, que vai a 1 grão até 6 milímetros, e temos o pó de pedra, que ele vai de meio milímetro a 3 milímetros. E junto com o pó de pedra existe um ingrediente importante chamado filler, tá? E o filler nada mais é do que o talco do pó de pedra, tá? Que ele ajuda em muito essa liga, tá? Certo. Então não precisa de cal. O cal é totalmente dispensável, muito pelo contrário, tá? O cal misturado na hora com a massa do bloco pode inclusive enfraquecer o seu bloco, o que não é interessante nem indicar, tá bom? Então o cal não seria interessante no caso do bloco de concreto, né? Sim, não tem dúvida. Perfeito. E a próxima pergunta, Francisco, é do Elivelton. Aparentemente o Elivelton já é inscrito no nosso canal, já acompanha nosso conteúdo, porque ele perguntou se o senhor pode falar um pouquinho mais sobre a nossa linha Super 10G, que é de maquinário pesado, né, Francisco? Poxa, Elivelton, veja bem, a máquina 10G é o top de linha que a gente fabrica. É uma máquina de altíssima vibração, de altíssima compactação. É uma máquina que tem um resultado final no bloco ou no paver excelente. Por quê? Ela prensa 1 tonelada de pressão por bloco de 10 que é fabricado. Então vamos dar um exemplo. Se ela fabrica 6 blocos de 10, que é o bloco de 9 por 19 por 39, ela fabrica com 6 toneladas de pressão e ainda ela trabalha com moto vibrador auxiliar de compactação, o que dá um efeito especial como se estivesse dobrando a compactação. Isso é muito importante para o acabamento do bloco. Então a 10G é um top de linha. Diga de passagem, nós gravamos essa semana um vídeo sobre a 10G, tá? E vamos dar um ênfase especial principalmente na fabricação do paver. Sim. Porque o paver precisa de alta compactação e nós temos essa máquina ideal chamada 10G HP 7.5. Então falou em alta compactação, forte vibração, ainda mais no paver, que é uma peça que precisa de muita resistência. Com certeza. É 10G, né, Francisco? 10G é a máquina indicada. Quer dizer, na verdade as outras podem fabricar, Sim. porém perde muito na qualidade para a 10G, porque a 10G é sinônimo de produção, de acabamento e de economia no custo, ou seja, dá uma margem de lucro muito maior. Exatamente, porque dependendo da máquina, né, ainda mais se for, vamos dizer, um porte mais manual, ele vai gastar muito cimento, né, Francisco? Sim, acaba muitas vezes até inviabilizando a produção do paver, principalmente voltado ao paver. Agora no bloco de concreto nem tanta tranquilo. diferença. Isso, Bom? do paver, exato. E falando em cimento, a próxima pergunta aqui do Edivaldo, ele pergunta o seguinte: como nós aqui costumamos falar bastante do cimento CP5, que é o que a gente recomenda, Sim, não quer dizer que não possa usar outro cimento, né? Inclusive ele pergunta, dá para usar o CP2 para fabricar bloco, Francisco? olha, veja bem, na verdade, se você for olhar no mercado aí, quem fabrica bloco de concreto, principalmente com as máquinas de médio e pequeno porte, ele usa o CP2, tá? O CP2 é o cimento mais usado. Qual a diferença entre o CP2 para o CP5? CP5 quer dizer que é um cimento ARI, quer dizer alta resistência inicial, ou seja, ele pré-acelera a cura do bloco. Porque a resistência final lá no 28º dia praticamente é a mesma do ARI para o CP2, tá? Então você pode usar sim o CP2, tá? Única coisa ciente que em 3 dias, tá? O cimento ARI já vai dar uma resistência igual ou superior a 7 dias do CP2. Certo. Então se o cara, vamos dizer, tem uma
certa pressa de uma semana para transportar aquele bloco, o ideal seria o CP5. Com certeza, o CP5 pré-acelera a cura do cimento, né? E isso daí faz com que o resultado final para a entrega seja reduzido bruscamente. Nossa, isso é muito importante. Inclusive, agora dizendo um pouco sobre o CP3 e o CP4 já não é muito recomendado, né? Aí que tá, o CP4 ainda é usado, porque o CP4 é um cimento balanceado muito próximo ao CP5, tá? Agora, o CP3 em hipótese nenhuma, porque o CP3 é um cimento que ele é muito usado na massa para assentamento ou para reboco. Ele não é feito para artefatos de concreto, então, em hipótese nenhuma, você utiliza o CP3, tá bom? Certo, entendido. Fique ligado nisso aí quando você for fabricar bloco de concreto. Sem né? dúvida. O cimento é muito importante. Sem dúvida. Vamos então aqui para a próxima pergunta, que é do Luiz Carlos. Pois não. Posso fazer bloco só com areia e cimento? Ô Luiz, veja bem uma coisa. Você pode fazer bloco só de areia e cimento. O problema é o seguinte, a sua areia tem liga, porque se ela for uma areia lavada de rio, quando a máquina subir para soltar o bloco vai se desmoronar por falta de liga. Então, geralmente o pessoal usa aquela areia de cava, areia de barranco, porque ela já vem com um pouco de argila que dá um pouco de liga. Aí sim você pode usar. Agora, se for uma areia lavada de rio, eu não aconselho, porque não vai conseguir parar o bloco em pé. Não dá resistência, né? Não é que não dá resistência, ele não dá liga para poder se manter. Verdade. Entendeu? A resistência final, se você conseguisse fazer isso, muitas vezes na forminha manual que você bate na areia pura, coloca no chão e ninguém mexe nele, você faz um bloquinho de areia que dá um resultado final até bom. Ninguém está discutindo a qualidade de resistência. Nós estamos discutindo sair da máquina apoiado numa bandeja de madeira e poder ser movimentado até o pátio, o que a areia de rio não consegue. Tem que ser areia de cava de barranco. Muito bom. Fique atento nisso aí então, Luiz. Mais uma resposta muito boa, né? Isso. Vamos aqui então para a próxima pergunta, que é da Rebeca. Ela perguntou, Francisco, qual é a medida das gaiolas que a gente recomenda para fazer a cura do bloco? Tem alguma medida específica? Depende do galpão? Como funcionaria isso? Rebeca, na verdade não é bem tão simples assim como você pensa, tá? Em primeiro lugar, eu teria que saber qual é o tamanho da sua máquina, qual é o tamanho da sua bandeja, porque as gaiolas são feitas de acordo com o tamanho da tábua que você tem, entendeu? E essa logística toda, a gente faz um treinamento aqui na fábrica, a gente até mostra algumas gaiolas para o cliente já colocado para ele poder entender que, de acordo com a máquina, de acordo com a bandeja, é desenvolvido um projeto para a gaiola, tá? Então não é tão simples como parece. Também não tem segredo, tá? A primeira coisa é fazer uma gaiola de acordo com a sua tábua, bom? Principal. Isso. Certo. Vamos aqui então para a próxima pergunta do Vando. Primeiro ele diz, meu amigo, se eu tivesse um professor assim hoje, estava rico. Está de parabéns, Francisco. Obrigado, Vando. Eu agradeço a você, tá? E a pergunta dele, Francisco, é a seguinte, é possível fazer um bloco leve ou celular usando as nossas máquinas? Bloco de concreto celular? Isso. Não tem nada a ver. É outro projeto, é outro princípio, não tem nada a ver com máquina de bloco de concreto, nada a ver com concreto celular, tá bom? Certo, então já fica atento aí, Vando. A próxima pergunta, Francisco, é do Marcelo. Na verdade, é uma dúvida, assim, meio que uma afirmação, ele diz, tá? Creio que daria para aumentar um pouco mais a parede do Brasileirinho de 4 furos. Se dobrasse o comprimento, assim daria para cobrar o dobro do preço e facilitaria a vida dos pedreiros. Isso é verdade, Francisco? Olha, na verdade, o Brasileirinho de 4 furos, a função dele é justamente 2 ou 4 furos, é ser uma peça pequena, leve, que cabe na mão da pessoa. Se você dobrar o tamanho dele, você tem um bloco de 9 por 19 por 39, então não tem o porquê dobrar. Dobrou o tamanho, é um bloco convencional, então não tem novidade nenhuma para contar, então não vejo essa necessidade não. Tá bom? E se também aumentasse muito o tamanho das paredes, o furo seria aí vai aumentar inútil. o consumo, vai aumentar o peso, vai aumentar o custo e vai perder as vantagens. Exatamente. Agora a próxima pergunta, Francisco, é do Charles. Posso usar um traço de 12 por 1 numa forma manual? Obrigado por ajudar com seus vídeos, são esclarecedores. Ô Charles, na verdade, forma manual, em primeiro lugar, é o famoso quebra-galho, tá? É o improviso de fabricação de bloco, porque ela não vibra, ela não compacta, ela molda a peça. Consequentemente, por ela não ter nem vibração e nem compactação, você tem que aumentar o traço do cimento. E o traço mais usado pelos meus clientes que têm forma manual
é na média de 8:1 e não 12:1. 12:1 é para uma máquina de bloco com uma excelente vibração, com uma excelente compactação. Aí sim você pode chegar em 12:1. Na forma manual, se contente com 8:1 e põe uma coisa na sua cabeça. Forma manual é sinônimo de baixa produção, ou seja, aumento de custo, muito mesmo, devido ao alto consumo de cimento e à baixa produtividade. Exatamente. 8:1 estamos falando ainda de um bloco vedação, né? Se fosse um bloco estrutural, o paver então... Mas o bloco estrutural eu também nem aconselharia ser feito em forma manual, o custo... porque o bloco estrutural ele depende de praticamente obrigatoriamente uma compactação. Isso, tá? E também o custo ficaria inviável, né? Sim, totalmente. Beleza. Opa, vou interromper aqui rapidinho o seu vídeo para te lembrar de se inscrever no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar ele aí para quem você conhece que está pensando em trabalhar com blocos de concreto. Aproveita também e acesse nosso site em www.jarfel.com.br e conheça os nossos modelos de máquinas para fabricação de blocos e demais artefatos de concreto. Caso você se interesse por algum desses modelos, entre em contato com a gente nesses telefones que estão aparecendo aqui na tela ou no primeiro link da descrição. E vamos voltar agora para o vídeo com a pergunta do Fábio. Francisco, posso fazer um muro de 2,30 metros de altura com um bloco de vedação 9x19x39? O muro não terá carga e peso sobre ele. Olha, na verdade é uma pergunta que é fácil de responder porque existe muitos muros sendo feitos com até 3 metros de altura, não 2,30. Tá? É lógico que isso daí tem que ser feito por um profissional habilitado, um cara que saiba o que está fazendo, porque na verdade não é o bloco que vai parar os 2,30 de altura, são as colunas que vão estar equidistantes uma da outra por volta de no máximo 3 metros de distância, e geralmente nessa altura de 2,30, lá na metade por volta de 1,10 m, 1,20 m, coloca-se uma canaleta amarrando a coluna e quando finaliza o muro lá em cima, trabalha-se com uma nova canaleta finalizando a obra. Então isso não tem segredo, fabricar um muro com 2,30 metros de altura, qualquer pedreiro profissional realmente sabe fazer. O diferencial vai ser a estrutura, o bloco. Agora, a estrutura é muito importante e a fundação. Porque o muro é uma peça pesada. Sim, se ele parar em pé e ele por acaso movimentar, ele pode realmente acontecer o seguinte, ele pode cair o muro, tá? E para não cair o muro, temos que ter blocas, sapatas, tá? E colunas e canaletas, tá bom? Perfeito, muito bom. Fica a dica aí então, Fábio. Quando for fazer o seu muro, anota essa dica aí. Bom, primeiro contrata um profissional habilitado. Isso, exatamente. A primeira coisa é ter um bom profissional. Perfeito. Vamos aqui então para a próxima pergunta do José Filho. Qual o traço para fazer um bloco estrutural de 4 MPa? Olha, o traço mais usado, é lógico, veja bem, fica difícil até responder qual é o traço ideal, porque depende da sua máquina. Isso. Se é uma máquina manual, se é uma máquina pneumática, se é uma máquina hidráulica, se é uma máquina que tem motovibrador, tá? Então veja bem, se você for usar na média das máquinas pneumáticas ou máquinas hidráulicas de até 3 toneladas de pressão, o traço mais indicado para 4 MPa é um traço chamado 6:1. Ou seja, 2 latas de pedrisco, 2 de pó de pedra, 2 de areia, que dão 6 a soma, para uma lata de cimento ARI, alta resistência inicial. Já atingiu seus 4 MPa. Agora, se você pegar uma máquina tipo 10G, top de linha nossa, aquela de altíssima compactação com motovibrador, esse traço já pode chegar em 8:1. Ou seja, você cria aí uma economia de cimento muito boa e atinge os mesmos 4 MPa. Perfeitamente. Faz toda a diferença se ele for trabalhar com uma pneumática, como por exemplo a nossa máquina LX6000, ou uma super industrial, né? Sim, não tem dúvida, uma super industrial, uma 10G, ou uma pneumática, ou uma manualzinha, quer dizer, tudo isso daí faz uma diferença muito grande na proporção de cimento versus matéria-prima, tá bom? Isso. Então é uma coisa que o José tem que levar em conta, como ele vai fazer esse bloco para poder chegar no traço. Eu acho que o ideal seria saber qual é a máquina que o José tem, para que a gente possa dar um traço mais recomendado possível. Qual é o modelo, qual é a compactação que ela tem, tá bom? Perfeito, excelente. A próxima pergunta, Francisco, é da Vivi. Esse é o nome dela. Esse bloco vedação é o mesmo que chamam de bloco semi-estrutural? Estou fazendo uma casa térrea com baldrame e estacas. O engenheiro disse para comprar um bloco semi-estrutural de 14 para as paredes, mas fiquei na dúvida, pois não achei nada falando sobre esse bloco semi-estrutural. Vivi, na verdade, tecnicamente nem existe o semi-estrutural, tá?
O que existe no mercado é um bloco de vedação que ele trabalha por volta de 2 MPa, 2 megapascal, e o bloco estrutural que começa a partir de 4 MPa. O que ele está pedindo para você é um bloco que não seja nenhum nem outro, um bloco intermediário por volta de uns 3 MPa. Aí vai muito da responsabilidade de quem estiver fabricando o bloco, aumentar muitas vezes o traço de cimento, dar um pouco mais de resistência, tá? E muitas vezes desenvolver um molde diferenciado, como é feito o bloco estrutural, com uma parede um pouquinho mais grossa. Porque sim. O bloco vedação, normalmente a parede tem 2 centímetros, que é 20 milímetros. O estrutural já tem 25. E de repente esse bloco que ele pede seja com 22 de parede. Seria o meio termo, né? Seria o meio termo, exatamente. E aí isso é possível ser feito. A pergunta é, tem comércio para esse tipo de bloco? Muito pouco. Talvez você tenha até uma certa dificuldade de localizar um fornecedor para você. Verdade. Mas não é impossível, sim, tá bom? Sim. Porque nós aqui que fabricamos as máquinas, temos encomenda de formas, já tivemos diversas encomendas de formas nesse padrão de 22 milímetros. Vários modelos diferentes de blocos também, que da região da pessoa um bloco às vezes totalmente diferente do que a gente está acostumado. Sim, né? mas não tenha dúvida. Então isso daí é assim, vai depender principalmente de você ter dificuldade. Eu acredito que você vai ter dificuldade de encontrar um fornecedor. Certo. Então fica aí, Vivi, a dica. Talvez se ela for, quando ela for comprar com o fabricante, mudar o traço para ela poder chegar nessa resistência que o pedreiro quer, Sim, né? mas aí precisa ver exatamente com o seu arquiteto, com o seu engenheiro, Isso. o que ele quer realmente desse bloco. Se ele quer um bloco com parede mais grossa e com resistência maior de 3 MPa. Você tem que acertar esses ponteiros com ele, para poder chegar e saber fazer a compra. Perfeito. Muito bom. Vamos aqui então para a próxima pergunta. Oswaldo perguntou aqui, Francisco, como eu faço para ter um bloco mais liso? Oswaldo, um bloco mais liso, na verdade, ele é feito com agregados, com matéria-prima mais fina, como areia ou pó de pedra mais fino. Quanto mais fino for o grão da areia ou pó de pedra, mais acabamento, mais liso, mais bonito, mais acabado o bloco fica. Porém, quanto mais fino for o agregado, mais cimento você vai gastar para fabricar o bloco. Porque veja bem, um pedrisco que tem 6 milímetros, ele já é sólido. Se você juntar diversos grãozinhos de areia para formar esses 6 milímetros, você vai usar uma cola. Essa cola chama o quê? Cimento. Então, quanto mais liso for o acabamento, mais cimento você vai ter. Então, quer dizer, acabamento de bloco se faz com matéria-prima fina, de granulometria baixa, tá bom? Então, vamos dizer que ao invés de você colocar o pedrisco no meio, você dispensa o pedrisco e você vai trabalhar com pó de pedra e areia. Tá? E muitas vezes, para dar um acabamento mais bonito no final, um pouco de areia fina para poder incrementar o traço. A pessoa só não pode querer exagerar tanto, né, Francisco? Porque senão a resistência também vai embora, né? Não, a resistência não vai embora. O que vai embora é o bolso do cara, porque ele vai ter que gastar muito cimento. Porque, veja bem, num bloco que você podia estar fazendo ele, vamos falar com 10 por 1, de repente, quando você coloca muito material fino, você vai fazer com 6 por 1, quase que você dobrou o cimento e o custo pulou lá em cima. Vamos ter que ficar atento nisso aí, então, Oswaldo, quando for fazer o bloco. Sim, com certeza. A próxima pergunta aqui, Francisco, é do Roneiro. Posso fazer uma casa simples com uma laje, forro e colunas embutidas em blocos vedação? Sim, não tenha dúvida. O bloco de vedação hoje mais usado no mercado é o bloco de 2 furos vazado. Tá? Ele tem o mesmo princípio de trabalho de um bloco estrutural. Tá? Então, dentro desses furos, você coloca um vergalhão de ferro, tá? E derrama o concreto, formando nisso uma microcoluna, o que dá um excelente resultado final. Perfeito. A próxima e última pergunta de hoje aqui, Francisco, é do Márcio. Boa tarde. Quantos metros quadrados de agregado eu uso para fazer blocos de 14 por 19 por 39? Ô, Márcio, Mileiro. Quanto material você vai usar em metro cúbico para poder fabricar exatamente um milheiro de bloco de 14 por 19 por 39? Em média é de 6 a 7 metros. Por que essa variação de metragem cúbica? Porque depende da espessura da parede do seu bloco. Vamos dizer que o seu bloco tem uma parede de 18 milímetros, tá? Ela vai gastar, em média, 6 metros cúbicos. Vamos falar que o seu bloco tem uma parede de 20 milímetros. Nós já estamos falando em 6 metros e meio. Caramba! Tá? E vamos falar que você tivesse um bloco de 22 milímetros, que é muito usado por construtora, tá? Como vedação.
nós já estamos falando em 7 metros cúbicos de material. Então, essa oscilação depende da espessura da parede e muitas vezes de quanto a sua forma já está desgastada, consumindo material a mais desnecessariamente, tá bom? Então, essa oscilação existe sim, de acordo com a bitola do bloco, tá bom? Certo, eu tenho que levar em consideração tudo isso quando eu for fazer o custo aí para fazer o seu bloco. Isso, e olha, envolve quantos metros cúbicos e a quantidade de cimento também aumenta, porque lógico, para fazer com 6 metros cúbicos, você vai gastar por volta aí, vamos falar de 14 sacos. Para você fazer aí, vamos falar por parede de 20 milímetros, já nós estamos falando em 15 para 16 sacos. E assim você vai aumentando também o consumo de cimento. Perfeito, muito bom. Então, Francisco, esse foi o nosso Perguntas e Respostas de hoje. Logo a gente volta para responder mais perguntas do nosso público. Creio que esse vídeo foi bastante esclarecedor, né? Isso, e vamos continuar aguardando mais perguntas ainda, porque esse quadro continua. Exatamente. Teve dúvida? Deixa aqui nesse vídeo que no próximo a gente já volta aqui para responder todas elas. Aproveita e se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, vai que uma dessas dúvidas ajuda alguém que você conhece e quer fabricar bloco ou que já fabrica bloco. Então, e também ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, certo? Que temos Tira Dúvida, falamos de máquina, a gente tem tudo aqui sobre as máquinas de blocos de concreto. Mas olha, uma coisa muito importante, não esqueça de deixar também aqui o número do nosso telefone de contato. Isso, muito importante. Também você pode estar entrando em contato com a gente nesses telefones aqui da nossa equipe de atendimento, tanto o telefone fixo quanto o WhatsApp e também o telefone aqui do nosso próprio diretor, Francisco, para tirar dúvida, né? Ótimo, ótimo. Então nós ficamos agora aguardando só uma coisa, que a pessoa curta realmente esse vídeo, na é verdade? Que ele dê o seu joinha, na é verdade? Dê o seu like, se inscreve e compartilha o vídeo para quem ele conhece aí que fabrica ou está pensando em fabricar blocos de concreto, né? Ok, gente, muito obrigado, tá? Ficamos no aguardo do nosso próximo programa Perguntas e Respostas.